muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, no nosso bunker, no nosso QG. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a resenha acontece. Aqui a gente fala de tudo, a gente fala muito de esporte, mas hoje a gente vai falar de um assunto bem particular, bem peculiar, porque, inclusive, que eu participei nessa última semana aí muito ativamente. Estivemos juntos em uma visita que a gente fez lá pro Tennessee, lá pra Kentucky, para conhecer várias destilarias do grupo Brown-Forman, que é o grupo que tem a Jack Daniels entre os seus whiskies. Então fizemos uma aventura muito legal, a gente vai falar muito sobre o whisky, a gente vai falar muito sobre essa jornada, recebendo aqui hoje ele, Maurício Porto. Salve, Maurício, tudo bem? Opa, valeu, mestre, obrigado aí pelo convite. Obrigado prazer. pela presença. O Cão Engarrafado, Exatamente. que é o seu Instagram, né? Isso, a rede social toda aí, né? O Cão Engarrafado. Que primeiro eu quero saber de onde vem o nome, que é muito bom. E depois, assim, quais são todas as ramificações do Cão Engarrafado, assim? Boa, não, vamos lá. Bom, Cão Engarrafado, primeiro, é por causa da frase do Vinícius de Moraes, né? Que o melhor amigo do homem engarrafado, o melhor amigo do homem em estado líquido. A gente pegou a frase dele, né? Que o uísque é o melhor amigo do homem, é o cachorro Perfeito. Engarrafado, transformou em o melhor amigo do homem em estado líquido e transformou no nosso slogan. E, na verdade, o Cão Engarrafado ele nasceu como um blog lá em 2010, isso, em 2010. E faz tempo. Na época que o blog era o grande recurso na internet. Assim, exato, né? Na época que blog era fashion, né? Na era que Isso, blog exato. era a gente, que era o pessoal... Era tipo o youtuber da época. Exatamente, assim, né? eu era blogueiro. fashion, eu era... Você era todo descolado. Sim, exatamente. Agora eu sou um blogger, ninguém acredita que isso existe ainda, cara. Mas olha, existe com muita força, né? Existe. Porque as pessoas continuam Existe. consumindo muito conteúdo escrito. Isso é verdade, cara, e assim, eu me sinto muito mais à vontade de escrever do que de falar, de aparecer em vídeo, de qualquer coisa. Então, eu sou advogado de formação, larguei o direito, óbvio, então sempre escrevi. E o Cão Engarrafado nasceu disso, na verdade. A ideia era criar um blog em português, um lugar, uma fonte de informação em português sobre tudo que tivesse a ver com uísque, né? Perfeito. Que era uma coisa que eu vivia e consumia e consumo bastante, como você deve ter visto durante a viagem. Um né? gênio, tá, gente? Assim, uma fonte inesgotável de informação. A gente sempre ia tirar curiosidade, porque assim, você tem todo esse conhecimento do processo todo, da diferenciação, você conhece muitos rótulos, né? Então é muito legal essa conversa com você. Cara, é assim, na real a história começou porque eu sempre fui nerd em relação a tudo que eu gosto, né? Então sempre fui nerd de cinema, eu era nerd de vícios, então nerd de charuto, por exemplo, há um tempo atrás que acompanha também, um whisky. que acompanha muito whisky, então na verdade foi exatamente por causa do charuto que eu comecei a gostar de whisky, lá por 2010, e aí comecei a estudar. Fiz o curso da Wine and Spirits Education Trust, que é um curso internacional de sommelier, e comecei a dar aula de whisky. Quanto tempo dura esse curso? Cara, o curso é uma semana. Tá. Na verdade, tem vários módulos. O primeiro é 3 dias, o segundo tem uma semana, o terceiro é quase um mês. Tá. São vários níveis, assim. E eles, na verdade, vão aprofundando alguns dos módulos, né? E também pesquisei muito por conta, fui atrás de informação nas destilarias, fiz um curso na Exalc de produção. Então é isso, nerdice mesmo. Eu não ia produzir uísque, mas eu queria saber tudo sobre o assunto. Isso é porque você tem um conhecimento. Ali a gente passou por 3 mestres destiladores ali, se é assim que a gente pode chamar eles, né? E os 3 principais, assim, que eram os que estavam no quadro do tour. Você faz o tour, tá lá o quadro, assim, ó, este é o nosso mestre destilador. Aí corta, você tá lá fazendo a degustação com o próprio cara, que como a gente tava lá de convidado, é uma experiência a mais, né? Além de fazer o tour, a gente fez o tour com essa galera e você tava ali, né? Frente a frente com as informações com mas eles. Pra né? mim isso foi assim, é que nem você
conhecer o seu astro, assim. Perfeito, o Messi. O seu mestre, você gosta de O Fórmula Messi, 1, o Messi, por pra mim é o exemplo. Você vai Messi. conhecer o Messi, Isso. pra mim, sei lá, eu gosto de Fórmula 1. Eu vou conhecer o Verstappen agora, Maravilhoso, sabe? Assim, perfeito. tudo bem, o Verstappen é um moleque, então é até melhor, porque eu não vou conhecer um moleque, eu vou conhecer um cara que tem uma experiência, uma mulher que sabe de tudo e mais um pouco sobre Nick o assunto que eu- Lauda, você encontrou o Nick Lauda. Exato, o James Hunt nasceu de novo pra me falar Fazer uma sobre... degustação. Exatamente. E, cara, eu adorei. E com eles, fazer o tour com eles é outra história, né? Porque quando você conversa com o cara o guia do Perfeito. do Do tour, tour. ele tem algumas informações, ele tem bastante informação, mas ele não ele tem informações limitadas sobre a maioria das coisas. Claro, até né? pelo processo que ele participa. Exato. Então, vai muito da curiosidade do guia. Eu já fiz várias visitas em destilarias, Várias, né? já peguei muito guia bom. O nosso guia do Jack Daniels, inclusive, era bem bom. Divertido, gente boa, sabia boas o que falar e histórias, tal. né? É. Mas já peguei guia que não sabia o que tá falando, Putz, aí né? deve ser ruim. É. Mas ver em primeira mão a pessoa que produz explicar. Aí que tá. E aí eu me sentia à vontade pra fazer qualquer pergunta, só que eu me controlei pra não ficar umas Não duas... tomar conta do negócio. Exatamente. Os caras em 3 horas lá. Olhando pra Enquanto minha o Maurício cara. vai tirando as dúvidas, assim. Tá, alguma pergunta final da aula, o aluno que levanta a mão no final da aula, Isso. sabe? Todo pra mundo faz... perguntar. "Oh". Então, Cara, não. a gente tava quase indo embora. O professor falando assim, bom, pessoal, por hoje é só. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu? Professor, como que eu faço a mediana do não sei? Eu tinha... Eu tava se controlando nesse colegas sentido, maravilhoso. assim, Eu tava ali muito curioso naquele momento, que até é uma pergunta que eu quero te fazer, pra saber ali, né? Então o cara tava ali, você vê que o cara era o nosso da Jack Daniels, como é que era o nome? Você lembra o nome dele? Eu não vou lembrar. Não me lembro o nome também. dele. Fletcher, alguma coisa Fletcher. Não, o Master Distiller, Isso. achei que você estava falando do guia. O Master Distiller é o Chris Fletcher. Chris Isso. Fletcher. E ele, você vê que ele é um cara assim, tipo um cara, o vô dele, né, foi um mestre Sim, destilador. é o Frank Bobo, exato. Então, assim, ele é um cara Bobo, É. mas ele é da família da Bobo. Sim, então, cara, isso é muito engraçado, né? Porque quando você pensa na Jack Daniels, você pensa nela como uma empresa gigante que tem milhares de funcionários, que é internacional, então vai ter gente de todo mundo. Mas isso é verdade quando você pensa nela globalmente. Mas quando você vai na destilaria, você vê que, na verdade, é todo mundo relacionado, cara. É uma empresa familiar. É uma assim, empresa quase, familiar, né? né? Então, pelo que eu me lembro da história, talvez isso mereça uma ratificação depois. Tá bom, sem problema. Ratificação ou retificação. Mas o Frank Bobo, ele era casado com a Mary Bobo, que é a fundadora do restaurante que a gente visitou, Que né? é um restaurante clássico da cidade. Clássico da cidade, inclusive a velhinha senta do seu lado na mesa para Isso, participar. total, não pode mexer em celular. Não pode mexer em celular, exatamente. Falta de educação. Muito legal, E tem que conversar exatamente. com a mulher lá. Justiça. E ele é casado, o Frank Bobo era casado com ela. Aí ele passou o bastão para um outro Master Distiller, não me lembro o nome dele agora, Jeff Arnett, na verdade, Boa. é o Jeff Arnett, que é Boa. o segundo. E aí o Jeff Arnett passou o bastão para o Chris Fletcher, que é neto do Frank Bobo. Não, maravilhoso. E, inclusive, quando eu entrevistei ele, porque eu fiz uma entrevista lá, né? Isso, no final, verdade. Ele me contou isso, ele contou assim, que ele não estava tenso, o primeiro dia de trabalho dele, ele não estava tenso nem nada, porque o avô dele ainda estava vivo, o avô dele faleceu depois do Covid, nem foi por causa de Covid, nada, mas jura? foi depois. Foi agora, recente, então? Foi agora, o Frank Bobo, ele acho que faleceu em 2021. E o Chris assumiu em 2020, que era mid-Covid crisis, né? Então aí ele falou, cara, eu nem tava tenso porque eu tinha meu avô. E eu podia chegar pra ele e perguntar qualquer coisa de 50 anos da destilaria que o negócio tava... Por isso faz sentido ele também ser ele, assim, porque é uma sequência. E também no contar da história... Sim, faz todo sentido. Você vai interligando e você tá vendo um cara que tem canal direto com a Bubbles Family e com o Sr. Jack. Exato, né? Contato cara. direto, assim, né? Tem a linha direta. Todo mundo relacionado. Tem um outro também, eu não me lembro se era um cara de guia ou se era um cara de produção, marketing, que ele era bisneto também do Nearest Green,
que foi o escravo que ensinou o Jack a destilar. Esse cara, esse bisneto, ainda trabalha também com a galera da Brown-Forman e da Jack Daniels, né? Então você tá lá dentro, você tem uma pessoa Cara, que é linhagem direta. Isso que você falou é muito verdade. Quando você faz o tour lá, você percebe. Apesar de termos essa impressão de que ela já é uma fábrica enorme e já se perdeu esse link direto com o criador depois de tantos anos e tantas décadas, não. Esse link continua, eles fazem Sim. questão de falar e mostrar isso. Né? Então, quando você sai de lá, você sai com uma impressão de tipo, "Putz, que marca, que coisa legal, né, cara? Que difícil manter isso, inclusive. E, cara, com eu tanta acho grana rolando assim. isso é muito legal, assim, na verdade. Porque, obviamente, ele é um produto de massa, né? Jack Daniels é um whisky que foi feito pra dominar o mundo, né? É isso. Exato. Qual é o seu plano? World Dominion. A gente não tem a menor dúvida disso. Mas, apesar disso, ele ainda é uma marca muito preocupada com autenticidade, né? Então, uma das perguntas nerds que eu fiz, assim, você que tá ouvindo o nosso podcast, quebrando aqui a terceira parede, Boa. se você estiver ouvindo o podcast e achar muito nerd, você pode adiantar uns minutinhos e a gente volta. Mas o que ele falou? Eu perguntei pra ele por que ele usa 12% de cevada maltada dentro da receita do mosto. Você lembra dessa história? Eu lembro. Aí ele falou o seguinte, cara, eu uso 12% porque é o mínimo que eu posso usar para garantir que todas as enzimas que eu vou usar para fermentar, que depois eu vou destilar, vão ser naturais. Eu não vou usar nenhum produto Processo. químico, eu não vou adicionar nada artificial. Então, e ele estava, na verdade, até dando uma cutucada numa outra marca muito famosa que usa as enzimas, que tem aí só 5% de cevada. Perfeito. Mas isso mostra que ele está preocupado com a autenticidade, ele está preocupado com a origem do produto. Então, tudo que o Mr. Jack fez naquela época é o que é feito hoje. Então, tudo que é feito hoje, na verdade, ele poderia ter feito naquela época. Não tem basicamente, nada. a gente tá tomando o mesmo Jack que tomaram Exato. 60 anos atrás. Exatamente. Isso, cara, isso e outros detalhes assim do tour. Teve uma outra que eu perguntei pra ele por que ele usava 70% de centeio no rye. Isso, Aí no ele- verde, no rótulo No verde, ali. no verde. Aí ele respondeu, que foi engraçado até, ele falou assim: primeiro porque eu não sou a Jim Beam que vou usar só 51, eu sou melhor que isso. E aí ele completou falando, e eu não vou usar mais também, porque se eu usar mais eu vou ter que colocar a enzima. Então 70% é o Edmund, é o... Você vê que ele é um cara bem, assim, tradicional e CDF, né? Que é o cara... E ele é a ponta da espada, assim, né? Então... E é legal ter um cara desse na ponta da espada, assim, Não, né? total. É engraçado que, assim, esse papel de Master Distiller, né, hoje em dia... Bom, todo mundo tem que virar um pouco superstar hoje em dia, né? Tem que saber se vender, tem que Sim, saber falar, tem que verdade. saber apresentar. Verdade. Eu já conheci um outro Master Distiller da Royal Salute. Ele é um showman fantástico da Royal Salute. Demais. Mas você vê que ele é um cara que ele aprendeu, mas ele não tá à vontade. Né? Não é o que ele gosta. O Fletcher, você diz. O Sim, Fletcher, perfeito. Cara, ele é um se cara... esforça pra ele se se comunicar esforça, ali, porque o negócio dele é barril. O negócio dele é isso, fermentar, destilar e barril. Isso, É isso, ele não quer falar. Ele é que Isso. nem eu gosto de tirar foto de coisas paradas. E que podem ser bebidas ou comidas depois. Mas ele não quer saber de gente, Não sabe? quer. E aí a minha curiosidade ali, minha provocação com ele, que eu tava aguardando, porque eu só ia poder fazer essa pergunta no final, porque ele primeiro apresentou a série dos whiskies, né, tradicionais ali da Jack, e no final ele partiu pra última trinca, Sim. que é a trinca dos saborizados. Uhum. Eu quero falar com você sobre o saborizado. E queria falar com ele, porque eu tinha percebido que ele era um cara tradicional. Sim. E eu fiz uma pergunta pra ele e a resposta dele foi maravilhosa, porque eu perguntei: e os saborizados? O que você acha dos saborizados? Aí ele pôs a mão no Jack Honey assim e falou: nosso segundo mais vendido. Porque ele quis dizer: não me pergunte o que eu acho. O que eu acho é que esse aqui é o segundo maior de venda, né? Do tipo assim, ele já entendeu que aquele uísque é necessário para que a roda continue isso. girando. Existe um mercado muito grande para isso, mas para um mestre destilador, aquilo é quase você quebrar o macarrão. o espaguete na frente do italiano, né? Exatamente. Não é? É isso. Colocou creme de leite no carbonara, Isso. cara. E eu perguntei, como é que é o processo de preparo? Não sei o que ele fez. Eu não sei, eu não participo. Ele falou, eu não participo.
Ele não participa do... Porque eu falei, como é que é? Vocês fazem um... Lembro muito dessa pergunta. Eu falei, é um barril de Jack que vocês colocam mel e vira o Jack Honey? Ele fez, não. Não, certamente não é isso, mas Acho que ali o processo é um pouco mais, talvez mais industrial. Cara, assim, né? muito provavelmente sim, né? Ele é um licor, o Jack Honey, mas eu acho que a ideia dele é assim, salsichas e Jack Honey você só quer comer e beber, você não quer saber como eles são feitos. É mais ou menos perfeito, ótimo. a Que pegada aí a dele. trinca do Honey, do Honey, Fire que é o de canela. e Apple, que é o campeão de vendas no Brasil. O Apple superou o Honey e é um dos rótulos. E aqui o Brasil acho que consome mais de 50% de todo o Apple que é produzido por eles. É que o brasileiro adora colocar um gelo de água de coco. Isso, é verdade. E aí acho que o Jack Apple, ele vem como uma cereja do bolo pra isso, não é? Cara, eu acho que funciona, né? O coquinho lá. Também, pensando assim, E na verdade, dos saborizados, é o que eu acho mais legal. Eu ele é menos do cinnamon, do Fire. Nossa, eu acho Fire um destruidor de Então, corações. você tá vendo? Já estamos conversando sobre eles aqui. Sim, então, não, é um negócio que a galera gosta. Cara, o Honey eu já tomei muito na minha vida. Geladinho é só alegria. Sim, própolis. Isso. Até deve fazer bem pra garganta. Própolis, exatamente. Deve fazer Mas vamos voltar aqui, falando de whiskies tradicionais, assim, quem faz o primeiro whisky, assim? São os irlandeses que criam o whisky? Essa história é assim, na verdade. O whisky nasceu na Irlanda, né? Tem muita gente que faz que tem essa briga, a Irlanda e a Escócia tem essa briga, que nem a gente tem com o avião, né? Os irmãos Wright que fizeram, não foi o Santos Dumont, né? Não. O whisky também tem essa briga, por quê? Porque um popularizou e o outro criou. Então a Irlanda criou o whisky. Criou por quê? Por causa dos monges. Eram os monges que moravam na Península Ibérica, aí eles estavam fugindo de lá e foram para a Irlanda. Na Península Ibérica, eles destilavam fruta, porque é calor, é que nem Brasil, tem fruta para destilar. Você destila uva, você destila maçã, para fazer um vinho, pera. uma cidra. Exato, e aí você tinha poire, né, que é o destilado de pera, você tem destilado de maçã, você tem os brandies todos, né, conhaque é um destilado de uva, né? De uva, o conhaque? De uva, olha. Exato. Então, lá na Península Ibérica, lá na Europa, na verdade, mais para baixo, sul, eles tinham bastante isso. Quando eles foram subindo, estava frio. Então, não tinha fruta. Os alimentos vão mudando conforme a geografia, né? Exato. Por isso que a base alimentícia, né, da Inglaterra era batata e grão. Né? Os caras faziam torta de batata. Muita sopa. Muita sopa. Batata, e peixe. Mas, né, você não vai destilar um peixe. Quer dizer, hoje dá, mas... A gente depois chega nessa... Já vamos fazer um riscão de peixe. De peixe, que delícia. Que delícia. Mas é isso, aí eles começaram a consumir grão e o excedente dos grãos eles fermentavam e destilavam. Primeiro eles usavam para fins medicinais, aí depois eles começaram a usar para fins... Pra ficar loucão. Medicinais, mas mais... pra ficar loucão, né? Isso, assim, porque assim, é a mesma coisa das tribos indígenas. Exato. Que, bora fermentar aí o que tiver e vamos botar pra dentro, não é por aí, assim? E é por isso que chama spirit em inglês, inclusive, né? É o destilado, é o espírito. É tanto por causa da fumacinha que sai, que parece que é uma alma, mas também por causa do jeito que é água da vida, é Yuskeba. Eles chamavam de água da vida, chamavam de Yuskeba, que foi evoluindo até virar whisky. Então, whisky é água da vida, é espírito. E qual é a palavra originária? É Yuskeba. Yuskeba. Que é em gaélico. E aí, Yuskeba, whisky. Uau, incrível. E aí saiu da Irlanda, esses mesmos monges saíram da Irlanda e foram para a Escócia. Quando eles foram para a Escócia, aí eles começaram a usar técnicas diferentes. E era uma época diferente também. Cara, demorou quase 300 anos para eles fazerem esse caminho. Então a tecnologia era outra. Obviamente não a tecnologia de você pegar um computador e destilar um negócio, mas eles já tinham um domínio maior sobre a técnica, sobre o que era para fazer, o que não era para fazer. Começaram a usar turfa, que é uma coisa que deixa... Você já tomou whisky muito defumado? Acho que sim. Tipo Lagavulin, Laphroaig, são esses. Não. Bom, o Double Black mesmo. O Double Black tem bastante esse aroma medicinal defumado e tal. E isso popularizou.
E grandes marcas ajudaram a popularizar isso muito tempo depois. Então, vou fazer um salto aqui de mais uns 300, 400 anos, tá? Mas grandes marcas ajudaram a popularizar. Então, a Johnnie Walker, ela foi antes o whisky era uma bebida que era consumida por camponeses. Perfeito. A bebida que a galera, que os nobres, que os ricos bebiam na Inglaterra era conhaque. Conhaque e vinho, na verdade. Vinho, né? E aí, o que aconteceu? Lá por 1800, rolou a filoxera. Que Desculpa, era ou seja, tempo romano, grego, ninguém tomou uísque. Ninguém tomava uísque. Sócrates, o Não. Nero. Nero não tava louco de uísque quando Não voltou? tava. Porque Ele não tava, tinha ainda. ele tava muito provavelmente louco de vinho. E um vinho que era fermentado com o cuspe de alguém. Assim, será que era bom esse vinho? Era... Cara, provavelmente era bem ruim. Era viu? bem ruim, né? Deu no que deu, ele botou, né? Ele fogo na botou cidade. fogo, deu. Ficou Exato. puto que era ruim? Então, deu uma bad trip o vinho, você tá vendo? Então, não, Tá, voltamos. certamente não. E aí, bom, lá por 1800, rolou a filoxera, que era uma praga nos vinhedos da França, que acabou com a produção de conhaque. E aí, é assim, a gente bebe. Se acabou a bebida que você gosta, você vai ficar sem Não, beber? você parte pra outra, né? Você vai beber outra coisa. Claro. E se né? você tá na época de fermentar, você vai começar a fermentar outro Qualquer produto. coisa. Qualquer coisa. Exatamente. Então, o que eles fizeram? O que aconteceu? Como a oferta de conhaque estava muito baixa, estava muito difícil, eles começaram a beber uísque. Isso aconteceu tanto na Escócia quanto aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também consumiam conhaque e aí eles passaram a beber rye whisky, que era a bebida da época. E assim, nessa jornada que a gente fez aí de destilarias, falando a grosso modo, assim, cara, muito milho fermentado. Muito milho fermentado. E agora eu acho que eu nunca mais vou tomar um uísque sem sentir e entender que aquilo é o milho, até porque a gente experimentou um pouquinho de milho sendo fermentado, e ele sendo fermentado, ele já começa a caminhar um pouquinho pro lado do uísque. Total. Você já esse milho vai virar uísque, né? E aí ele fica mais azedo, né? Ele fica com um perfil diferente. Cara, o uísque, isso é uma coisa que eu sempre falo em aula. O uísque é cerveja destilada. Então, se você pensar, cara, por quê? Você vai fermentar um grão, cerveja é um grão fermentado. Aí a galera vai colocar lúpulo, obviamente a levedura é diferente, tem um monte de detalhe técnico pra caminhar que para um outro, né, pro lado que da vai cerveja. pro lado da cerveja. Claro. Mas se você quer produzir uísque, basicamente você tá produzindo uma cerveja muito rudimentar, tão ruim quanto a cerveja que o Nero, quanto o vinho que o Nero bebeu antes de tacar fogo em tudo. E aí você pega essa cervejona e destila. Então você lembra que no começo o mosto lá de milho era doce. Aí depois que ele passa um tempo, ele fica azedo, né? Que você sente que ele tá começando a ficar alcoólico. Exato. Né? Ele fica alcoólico e ele fica sour, ele fica astringente. Verdade. É justamente por causa das bactérias. Cara, se você pensar, é um processo bem tradicional, né? Um processo low-tech. E não é exatamente um processo higiênico quando você pensa na história, né? Porque é a bactéria que faz todo o trabalho, né? Mas a fermentação é linda. E o produto final, ele também ele vem de um jeito que você... Agora, quando você entende realmente a grosso modo que então porque eu acho legal quando você também descobre a origem da matéria-prima daquilo que você bebe. Isso, né? Vou tomar um saquê. Tô tomando uma coisa de arroz. Cara, é um fermentado de arroz. É um fermentado de arroz com koji. Mas esse conhecimento, a gente nem sei. Eu, por exemplo, assim, nem sempre a gente tem. Acho que eu tomei muito. Cara, eu acho que eu só percebi realmente que o uísque era milho e vários cereais agora, meu. Quando você foi na viagem. Eu acho que tem isso também, né? As pessoas consomem as coisas, gostam, né? Mas não vão atrás pra pesquisar. Exato. E aí depois, quando descobre, fala, nossa. E aí você começa a falar, nossa, tem um gostinho mesmo. De milho. Que aí é quando você começa a querer mergulhar, que aí é você 14 anos atrás, falando assim, cara, isso aqui é onde... Porque assim, até hoje você tem curiosidade de descobrir coisas, né? Muito, cara. Tem muita coisa. E tem muita coisa... É um mundo muito grande. Tem muita coisa que eu não faço ideia, que eu não sei sobre o uísque, né? Então, por isso, inclusive, que eu ir lá conversar com o Chris Fletcher, conversar com a Elizabeth McCall... É assim, eu queria ter 2 horas só pra começar a destilar perguntas e ver o que maravilhoso. rola, destilar perguntas é maravilhoso.
E aí você. Qual que é o. Quais são. A gente fala muito do whisky. O americano, né? Que é Sim. esse bem Tennessee, assim, bem Kentucky, É. né? Aí a gente tem ali. Fala-se muito do escocês, fala-se muito do irlandês. Qual outro país que corre numa paralela? E o whisky japonês tem isso? Cara, japonês tem. Os japoneses são incríveis, na verdade. Porque é assim, eles aprenderam com os escoceses na década de 20. Foram dois caras, que era o Masataka Taketsuru e um cara que chama Shinjiro Tori. Pelo sobrenome você já deve imaginar para onde vai. Vai para Suntory, né? Ele foi o cara que fundou a Suntory. E eles aprenderam, um deles aprendeu, né, trouxe a informação pro outro na década de 20, e o uísque japonês, na verdade, ele é feito igualzinho o uísque escocês. São todos os mesmos métodos, os alambiques são parecidos, tudo. Só que como eles são japoneses, eles têm uma visão diferente. Então, por causa da cultura deles, o produto fica distinto. Ele é um produto mais leve, mais arredondinho, mais equilibrado. Eles usam também Mizunara, que é um barril, que isso é uma curiosidade bem legal, na verdade, que é o seguinte. Mizunara é uma madeira que demora 300 anos para crescer e você produz só 6 barris. Os barris que a gente viu da Jack Daniels, por exemplo, é carvalho americano. Carvalho americano demora uns 150 anos e cada árvore dá 20 barris. Um barril de carvalho americano custa em torno de $1.000. Um barril de Mizunara custa $15.000. É uma desgraça, porque é um barril horrível de usar, ele até traz um sabor muito gostoso, traz um sabor meio de coco, meio de baunilha, meio de pimenta, mas ele é uma desgraça para usar. E sabe por que os caras começaram a usar isso? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, eles estavam do lado errado, né, da briga. Fato. Então, os aliados interromperam todo o fornecimento de todos os produtos, né, inclusive barril para eles. E a galera, os soldados japoneses estavam consumindo muito uísque na época. Olha. Então eles tinham uma demanda enorme, mas eles não tinham produto para vender. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a cortar as próprias árvores para produzir barril. E descobriram que era uma espécie diferente. Nossa. E eles são grandes agricultores. São. Então também esse manuseio de tudo, né? E você acha que uma destilaria no Japão tem a mesma pegada tradicional, de interiorana, assim, das destilarias tradicionais? Não, eu visitei as mesmo? É uma coisa japonesas, super já moderna fui. e... Elas são assim, elas são enormes, 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 porque eles têm que produzir mais de 20 tipos de uísque no mesmo lugar. Nossa. É assim, então, porque cada destilaria é um monstro. Se você pensar, vou te falar uma destilaria enorme, que pouca gente sabe que é um monstro, a Macallan. A Macallan, na Escócia, produz lá pelos seus 25 milhões de litros por ano. Uma destilaria, mais ou menos no Japão, produz 30 a 35. Elas são gigantes, porque como tem pouca destilaria, eles têm que suprir um mercado muito grande e produzir uma variedade muito grande. Porque no Japão bebe-se bastante. Bebe-se bastante e é um produto que é amado pelo mundo todo e cobiçado pelo mundo todo. Sim. Né? Isso, inclusive, veio por vários motivos. Veio por causa de uma novela e veio por causa de um filme da Sofia Coppola. Esse é o filme da Encontros e Desencontros. Pô, Suntory Time. Caramba, pode crer! É o comercial que o Bill Murray faz dentro... Exato. É verdade. E ele ainda dá uma zoada no uísque no filme, porque o cara fala, você não vai beber o uísque? Aí ele olha pra ele, eu vou beber depois que eu terminar o comercial, eu vou beber um uísque de verdade, ele fala. Você lembra da passagem? Jack Daniels. Total. Exato. Então assim, esse posicionamento do uísque como uma bebida do homem mais velho, do cara que toma um charuto. Do homem mais velho também é muito limitador hoje em dia, já essa barreira já se explodiu. Mas ela tem uma coisa da maturidade, aí sim. Acho que, né, ele traz essa... Isso é um posicionamento ou isso você acha que tem a ver com o quê, assim? Cara, isso era um posicionamento da indústria para mostrar que era uma bebida sofisticada. Tá? Então, cara, mas acho que da mesma forma que muita coisa, né? O Marlboro Man, por exemplo, Total. né? Você vai ser transportado lá pro Texas, pros cowboys e tal, né? E a história do uísque, a indústria do uísque sempre bebeu muito, né? No pun intended, nessa fonte de sofisticação, de exclusividade e tal. É verdade. Hoje em dia, isso mudou um pouco. Você vê que existem muitas marcas que estão trabalhando, por exemplo, a coquetelaria. Por quê? Porque a coquetelaria é uma porta de entrada.
E eu percebi isso também, né? A gente estava falando do cão engarrafado, quando eu tenho um bar, né? Que é o Caledônia. A gente pode depois conversar sobre isso. Quando a gente abriu o Caledônia, a gente era um bar whisky, bem whisky, mas coquetelaria também, coquetelaria com whisky. Perfeito. Com o tempo, a gente começou a perceber que a gente precisava expandir mais a onda da coquetelaria, mais a frente da coquetelaria, justamente para recrutar novos clientes, claro. né? Então aí não adianta você ser xiita. Eles perceberam isso, né? Perfeito. Eles perceberam que eles estavam perdendo público para o gin, estavam perdendo público para cerveja. Cara, cerveja domina o mundo, na verdade. Né? Claro, essas empresas assim. É. E você também conectar o whisky com o jovem. Exato. Colocar ele como um sabor do jovem também, não só um sabor do... Não, esse é da pessoa mais velha. Do cara assim, velho, né? E tal. E acho que no Caledônia a pegada é bem essa. Bom, a Jack Daniels percebeu isso, né? Há 20 anos atrás não tinham os flavors. Total. Agora tem Honey, Fire e tal. Isso é uma tentativa de se comunicar com um público mais jovem, né? Tá certo. Até porque, às vezes, os preços dos whiskies também, algumas garrafas, tem alguns whiskies que são realmente para pessoas mais velhas mesmo, porque tem a ver com poder aquisitivo também. Tem, assim, cara, né? tem. E eles são focados nisso, sabe? Quando você estuda o mercado, você vê que tem alguns perfis de consumidores diferentes, né? Tem o perfil que é tipo o entusiasta, que seria a galera que vai no Caledônia em geral. E existe muito o que eles chamam de peacock, né? O peacock é o cara que compra o uísque caro pra colocar no meio da mesa e falar que ele é fancy. E existe uma migração, né? E às vezes existem entusiastas que são peacocks e existem peacocks que se tornam entusiastas e por aí vai. E tem uns que também só ficam lá no peacock pra sempre e tudo bem. Claro, né? não se aprofundam no negócio. As marcas já perceberam isso. E existe o uísque para todos esses públicos. Então a gente até pode dar nome, sei lá, por exemplo, Blue Label é um uísque de peacock. Ele é um uísque que você mostra que tem. Que você mostra que tem. Eu não tô falando que ele não tem qualidade, ele tem, mas ele foi feito para ele ser agradável para todo mundo gostar. Ele é delicado, bonitinho, não tem como você não gostar de um Blue Label, né? Mas ele é um negócio sofisticado pra você botar no meio da mesa. Por isso que ele tem aquela base de vidro gigante, né? Pra fazer aquele barulho, aquele... E ele é pra ficar bonito, exposto. Aliás, se tem uma coisa que é bonita, exposta e que faz um bom cenário, são os whiskies e garrafas de whisky que são maravilhosos. Cara, você que conhece os rótulos, lindos, você já deve ter visto cada garrafa. Você não lembra? Woodford. A Woodford tem a versão em cristal, em bacará. Sim, em Bacará, e ali tem uma sequência de garrafas, que é o cara que fez o design das garrafas é um cara que fez design pra Coca-Cola, um monte de coisa linda, assim, então você vê que eles... Mas qual a garrafa mais linda que você... Nossa, cara, essa é uma pergunta difícil, cara. Muitas vezes eu vou misturar com o produto, porque eu amo o produto também. Tá bom. Tem uma garrafa que é de uma destilaria escocesa que se chama Bowmore. A Bowmore produz uns whiskies defumados, meio puxados para o vinho. E eles têm uma nota marítima também, porque ele é produzido ao lado do mar. E a garrafa simula isso, cara. Depois a gente até posso tentar encontrar uma foto aí dela. Legal. É uma onda, ela é uma garrafa de cristal e ela é uma onda batendo na arrebentação, assim, batendo na garrafa. É maravilhosa. Obra de arte, né? Cara, obra de assim, arte, né? A Macallan, por exemplo, é fantástica nisso também. A Macallan, ela tem uma partnership com a Lalique, que é uma marca de cristal muito famosa, e eles fazem decanters, a série de decanters da Lalique com Macallans, e é só canhão. É Macallan 40 anos, 50 anos, 60 anos. Nossa, que incrível. Tem um que é um alce, tem uma garrafa que é meio um alce, assim, o chifre vai vindo pra cima, fazendo a curva, assim. Tem Dalmore, esse é o Dalmore. Perfeito. A Dalmore é super... A Dalmore, ela tem... A garrafa básica já é linda, né? Do 12, 15, 18 anos já é bonita. E eles também têm uma versão que é a versão Astrum, que também tem o bicho, né? Tem o veado. Mas é uma garrafa toda de cristal com um stopper de prata.
Cara, é um exagero. É É, um exagero, mas é. Ou a Marker's Mark que fecha o coisa com um lacre Com o meio lacrezinho de cera. de cera. Aquilo lá é engraçado. Você sabe que foi uma mulher que inventou essa história. Ela era a esposa do fundador da Maker's Mark. Não me lembro o nome deles agora. Talvez daqui a pouco me ocorra. E ela era responsável por todo o marketing da Maker's Mark na época. E foi ela responsável por fazer Maker's Mark se tornar famoso. E ela é uma das mulheres mais importantes na indústria do whisky até hoje. É mesmo. E Maker's Mark também é lá de Kentucky, né? Também é do Kentucky, pertence a uma outra empresa, pertence aos japoneses, que é a Suntory Global. Perfeito. E na Jack, qual é a garrafa que você acha mais bonita, assim? Cara, as garrafas da Jack são muito tradicionais, né? Eles tinham uma edição... O Single Barrel eu já acho lindo, que é aquela baixinha quadradinha, mais gordinha. Eles tinham uma edição que era 150 aniversário, que era basicamente a garrafa do Single Barrel, só que o rótulo era pintado na garrafa. Ele não tinha papel. E aí era engraçado que eu olhei e falei assim, cara, esse designer é muito gênio. Porque o rótulo, apesar dele ser pintado na garrafa, ele vai para os lados, assim. Como se a marca fosse maior do que a garrafa. É isso que ele tá Claro, porque dá uma impressão visual ali, né? Pela garrafa, tipo, que aumenta aquilo, né? A nossa marca não cabe na garrafa. É meio isso que o cara... E a garrafa quadrada também é uma coisa muito legal, que ali eles falaram pelo tour que tem a ver com o rolar das garrafas, né? Que às vezes você tá lá manuseando, uma sai rolando, porque é redonda, cai e quebra, né? E as garrafas quadradas... Elas não caem. Um dos motivos, né? É mais fácil de transportar na caixa, né? Existem motivos... politicamente corretos e incorretos, né? O politicamente correto ele cabe na caixa bonitinho, né? Então você não perde espaço na caixa, você consegue transportar mais garrafa. Eu acho que esse é o motivo real, né? Tanto que a Johnnie Walker é quadrado também. Tem razão, verdade. Mas muita gente que diz que é para não rolar quando você coloca no banco do passageiro do carro. Mas eu acho que não. Essa história é pra quem já passou por essa situação. É verdade, pô, isso salvaram minha vida. Não sei. Bom, vamos falar de Caledônia. Bora. Caledônia, então, a proposta é um whisky bar, ele nasce assim, como é que é a história? Cara, a história do Caledônia foi o seguinte, quando, com uns 7, 8 anos de cão engarrafado do blog, eu tava sendo chamado para fazer muita aula, para dar muita aula. E então as marcas, sempre fui muito próximo do pessoal da própria Brown-Forman, né, da Pernod Ricard, que é o pessoal da Royal Salute também, apoiou super. Para dar aulas e treinar tanto galera da indústria quanto clientes. Então vai no Dinho's Place fazer uma degustação de whisky da Johnnie Walker. Perfeito, que é um baita evento. Fazer uma almoção lá de empresa, você te chama, faz ali uma degustação legal. E aí eles me contratavam para fazer essas aulas. Só que eu levava os uísques, aí eu tinha que levar as taças, eu tinha que levar tudo. Aí depois, tá bom, acabou, sobrou um pouquinho de uísque. O que eu vou fazer com esse restinho de uísque? Eu vou ficar... é uma desgraça. Aí eu ficava com um monte de uísque em casa. E aí eu cheguei pro meu sócio do blog, que é meu sócio no Caledônia, que é o Guilherme, e falei assim, cara, eu acho que a gente devia ter um espaço nosso. Vamos fazer uma sala de aula para a gente poder realmente viabilizar e escalonar isso, né? Para não ficar cansativo, para não ter que ter todo esse trabalho. Tá, vamos, beleza. Então eu costumo dizer que o Caledônia nasceu de cima para baixo, né? Porque o andar de cima é a sala de aula e embaixo é o salão. A gente tinha uma sala de aula, aí... Tá, e se a gente colocar uma loja? Porque aí o cara vai lá, vai beber, vai ser que nem Disneylândia, sai, compra garrafa. Old Forester, não. Os americanos, inclusive, são mestres nisso, cara. Os caras são gênios. Roubaram meu coração e meu dinheiro. Exato, cara. Tem loja, tem tudo, cara. Tem tudo. Incrível. Tô fazendo uns gelos redondos agora, Mauricião, que você não tem ideia. Comprei a forma a forminha de silicone ali da Old Forester. Então, cara, tem... Mas assim, tem coisa que não é relacionada com uísque, sabe? Tipo, os caras têm... Boné, tábua de... Sabe fazer. Sabe fazer. E atrativo, o uísque é atrativo. Quer montar um bar? Você vai numa lojinha dessa, quer montar um bar, digo, na sua casa. Você vai ter tudo. Vai ter tudo, né? Vai ter tudo lá, copo e tal. Exato. Então, aí, bom, tá, vamos ter a loja. Então tá, a gente vai ter a loja. Cara, a gente já tem a loja um espaço de degustação. A gente já vai ter que funcionar 5 dias por semana. Verdade. Então, por que a gente não abre um bar? Servir um drink ali embaixo. Total. E aí nasceu disso, né? E no começo a gente era um lugar
A gente sabia que só o uísque não ia funcionar. Isso a gente tinha certeza já. Então, só servir dose de uísque nunca foi a intenção. No Brasil, isso não funciona, né? Cara, isso não funciona. Eu vou te falar, isso não funciona no Brasil e isso não funciona na maioria dos países do mundo, sabe? talvez. A não ser que você tenha um lugar muito pequenininho, bom, sei lá. A Whiskey Roll. É, isso. Se você tiver na Whiskey Roll. Ou tipo, cara, no Japão funciona por quê? Porque os bares japoneses, eles são muito pequenininhos, né? Sim, Então você tem um balcãozinho lá com 8 pessoas, entendi. vai dar certo. Se paga, a coisa se paga. A coisa se paga, você mesmo Mas vai uma atender coisa e maior, tal. só com uísque. Mas uma coisa maior só com uísque não fica de pé. Isso a gente sabia, né? Então a gente investiu em coquetelaria. No começo era coquetelaria só com uísque. A gente tinha um drink que não tinha uísque. E os clássicos, tudo bem. Negroni, Boulevardier e tal. Perfeito. Gin tônica, né? Que todo mundo quer. Sim. Aperol, Spritz. Isso Exato, tem que tem que ir pra esse caminho. tem que senão- ter, senão ninguém vai. Mas era só, os coquetéis que a gente vendia, os coquetéis autorais mesmo, que a gente criou, que a gente teve cuidado, eram de uísque. Com o tempo, a gente começou a perceber que a galera via o Caledônia não como um bar de uísque que tinha alta coquetelaria, mas como um bar de alta coquetelaria com 260 rótulos de uísque no back bar. Perfeito. E isso foi um tipo meio mind-blowing, assim, porque eu falei, cara, nunca foi a intenção, mas se é isso não é uma limitação para isso nos dá liberdade. Claro. Pelo contrário, isso nos ajuda. Perfeito. Então, agora que a gente já está sendo visto como um bar de alta coquetelaria, vamos investir na alta coquetelaria. E aí a gente sofisticou mais ainda os coquetéis e introduziu coquetéis de outras bebidas, né? Mas sempre com uma curadoria muito legal, assim, né? Esses Sempre- drinks são drinks muito... São- assim, são diferentes, são especiais, assim, Exato, né? assim, não é sempre com produtos muito bons e sempre a gente sempre teve também essa pegada de novo nerd. Então e storytelling, né? Então a gente sempre se preocupou em contar história. A nossa carta hoje conta, até meio pedante, conta a história da humanidade, dos últimos 330 anos da Através dos humanidade, drinks. através de 12 coquetéis e Genial. o que eles bebiam. Ah, então pera, mas eu posso fazer uma degustação com esse? Eu posso Você- fazer um tour Você pela pode história do mundo? percorrer, é isso, você pode percorrer 330 anos da humanidade Genial. e você vai chegar completamente embriagado no Mas final. qual é a proposta aí? Qual é ou seja, qual drink representa o começo, assim, na visão de vocês aí nessa brincadeira, assim, qual foi nessa leitura? O primeiro drink, na verdade, são só 330 anos, né? Aham. Então a gente pegou 1700 e acho que 1703 é o primeiro. O primeiro é de rum, porque isso é outra coisa que é muito legal. Os Estados Unidos, quando os Estados Unidos nasceu, eles não bebiam bourbon, eles não bebiam nem rye whisky, eles bebiam rum. Porque eles eram uma colônia da Inglaterra e a Inglaterra tinha colônia também no Caribe, em todo, né? E aí E o rum vem de... o rum vem de cana-de-açúcar. Perfeito. Se você, cachacistas que estão me ouvindo, Aham. por favor, não me levem a mal, mas se você pensar, cachaça é uma versão de rum. Perfeito. Ele obviamente, tem variações, tem muita diferença, mas a matéria-prima é mais ou menos a mesma. Cachaça vai usar vai usar a garapa, né, que é o caldo da cana, e o rum vai usar o melaço da cana. Mas é tudo cana. Legal. Você pode chamar cachaça de rum agrícola, inclusive. Olha, É. aí é Então, uma guerra mundial. Aí aí que gera uma aí- guerra mundial. Não, a galera, tudo bem. Cachaça é diferente, gente, eu sei. A gente usa amburana, a gente usa outras madeiras, tem Isso. toda essa pegada. Não se preocupem, eu não vou Tá criar tudo essa bem, polêmica pessoal. aqui. Eu amo cachaça também, tá? Mas tô assim, na falando leitura, tecnicamente. então, assim, talvez aí os primeiros destilados, ou primeiro destilado, a gente tá falando de rum? A gente tá falando de... Isso, eu comecei com a história. O whisky já existia, mas eu queria fazer o foco no whisky mais Aham. tarde. Então eu comecei com rum, aí depois eu fui pro rye whisky, que a gente provou lá, que é o whisky de centeio, Perfeito. porque foi quando os Estados Unidos se libertou, foi o que, como eles brigaram com o dono do rum do mundo, que era a Inglaterra, eles tiveram que começar a beber outra coisa. E o que era? Era o whisky de centeio. Por quê? Porque os escoceses e os islandeses que colonizaram os Estados Unidos não tinham cevada, que era a matéria-prima do uísque lá. E aí Então usavam eles centeio. começavam a usar centeio. Perfeito. E aí esse é o nosso segundo drink.
E aí vai indo, tem a história da Phylloxera que eu contei, né, da praga dos vinhedos da França, que é um drink de conhaque. Esse é o meu preferido da carta, na verdade. Ele é conhaque, champanhe, calvados, e genepi, que é um licor de ervas. Ele é um drink bem seco, assim, meio borbulhante. Aí você corta ele sai o conhaque, né? E você vai de novo para os Estados Unidos, que foi a época que, bom, morreu, tá bom, acabou o conhaque, entrou o rye whisky. Perfeito. E nessa época de lei seca, assim, o que se mais se consumia nos Estados Unidos era basicamente whisky. Os Estados Unidos nunca foi muito de vodka, né? Nunca. Os Estados Unidos, na verdade, foi de vodka na década de 50. Porque depois, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, a galera padronizava muito as coisas, né? Tinha esse negócio de industrialização, foi quando o TGI Fridays surgiu, né? Então, icônico, né? Depois Total. Hooters e tal. E a grande ideia era que você pudesse ter o mesmo padrão em qualquer lugar. Então você vai ter, cara, um drink que vai ser feito, um sanduíche, um hambúrguer, sei lá, vai ser feito em Nova York do mesmo jeito que ele vai ser feito em South Carolina, da mesma forma que ele vai ser feito em Miami. Perfeito. E para isso, você tinha que usar insumos que podiam ser encontrados em qualquer lugar e que fossem acessíveis. Então aí a vodka bombou. E a vodka a base da vodka A vodka pode ser qualquer coisa, na verdade, cara. Não, a vodka é guerra. A vodka é russo, é guerra. Isso é verdade. Pra mim ela simboliza isso, assim, de uma maneira então muito você forte, pode ter vodka você pode ter vodka de batata, você pode ter vodka de arroz. Ela é basicamente um destilado neutro de cereais. Tá? Caraca. E a vodka que bombou nos Estados Unidos era a Smirnoff. Tanto que o Moscow Mule, que a galera enche a cara, né? Que tava super famoso. Agora não tá. Agora nas canequinhas da canequinha de cobre. Reza a lenda, né? Que eu acho que na verdade é uma lenda que tem muito fundamento. É que o Moscow Mule nasceu da joint venture, entre aspas, de 3 empresários. Era um cara que produzia as canequinhas de cobre, mas não conseguia vender. Um cara que produzia ginger ale, né? Que é aquele ginger beer, né? Refrigerante de gengibre, e um cara da Smirnoff, que era um representante da Smirnoff, não conseguia vender essa desgraça dessa vodka de jeito nenhum. Aí eles se juntaram um dia e fizeram Vamos fazer um bem bolado aqui, criar um drink, enganar esse público. Esse público. E assim foi. E é isso, cara. É gelo, ginger, um pouquinho de limão. Agora, outro dia eu ouvi que essa espuminha de clara de ovo, ela é uma coisa nossa. Ela é brasileira. Ela não existe. Não mas existe. Mas ela é o grande segredo do Moscow Mule. Assim, eu acho que é por isso que faz tanto sucesso. Não sei. Tem essa eu acho que assim, isso no Brasil é verdade. O Brasil bombou, a história bombou por causa da espuminha. Que acho que é clara com gengibre, eu não sei. Ela é uma espuma de clara, limão e gengibre. Quem criou essa espuminha é um bartender que inclusive eu tenho bastante contato, que é o Marcelo Serrano. Olha que legal. E ele criou essa espuma, se eu não me engano, para um bar que se chamava Mini Bar, que nem existe mais, que era no Itaim. E não me lembro se era o minibar, talvez também mereça uma retificação. Mas virou uma febre. Virou uma febre. A ponto da galera achar que o Moscow Mule original é o de espuminha. Eu só descobri isso faz pouco tempo. Tipo, cara. não tem espuminha, não é Moscow Mule. Sério? E aí assim, tipo, não tem espuminha, nem quero. É isso, exato. Eu tomo pela espuminha. Pela espuminha, a graça é a espuminha. Pô, inacreditável. Cara. Bom, deixa eu puxar aqui algumas perguntas, ó. Uma coisa muito legal, assim. É possível comprar um barril de Jack Daniels? Assim? Cara, sim, isso eu descobri lá e eu fiquei muito tentado a fazer essa besteira. Pô, quem não ficaria, né? Nossa. 2 variações. Vazio, que já é legal. Já é legal, E deve ter um valor, e o cheio, que deve ter um outro valor. Cara, o vazio até que é fácil, você consegue comprar no Brasil, tem muita destilaria. Aqui no Brasil existe o uísque brasileiro, né? E eles compram muito da Jack Daniels, óbvio, não diretamente, mas compram... Barris já usados, correto? Barris já usados. Você se lembra, inclusive, que o Chris Fletcher explicou que muita gente não sabe de onde veio o barril, mas tem um segredo. Quando tem um J... no parafuso do barril, no parafuso que prende aos aros, prende né? A duela, significa que é Jack Daniels. Quando tem um W é Woodford Reserve. Uau, genial. Então chequem, se alguém tá assistindo e tiver vai lá checar. Galera, vai lá checar seus barris. Mas é isso, você pode comprar vazio, é fácil. Lá eles têm um programa que você pode comprar ele cheio, que é muito legal. Então como é que é? Você vai na destilaria,
prova os jacks, prova os barris, escolhe um, tá, eu quero esse barril. Aí eles vão lá e fazem um engarrafamento de single barrel pra você, e você pode personalizar o rótulo. Então você coloca Mentira. single barrel do Caledônia, single barrel do cão. Né? Foi o cão que botou pra nós Sim. beber. Aham, sim. Ou você tem um time, Los Angeles Lakers, quer presentear teus Exato. atletas e faz uma... Nossa. E é assim, eu fiz a conta lá, né? Ele custa 10 mil reais o barril. É isso, barril cheio, né? Se você faz a conta, isso dá, cara, 250 reais por garrafa. É bem... Claro, você precisa juntar um time que esteja... É né, isso. ou chegar sozinho e bancar isso realmente. Ou pegar um tipo, porque o preço, ele não é... Se você fracionar assim... Não, é bem... Você fala, ok. É bem tentador. É bem tentador. É 10 mil reais não, mas, cara... Cara, pô, aquilo é... Aliás, o barril é um item que agrega muito ao uísque todo, assim, né? A gente esteve na destilaria, a gente viu os trilhos que levam os barris rolando de Sim. cima para baixo, É. porque eles fazem uso, inclusive, dos rios, né? Das colinas, das montanhas, porque você pode descer. Ele tem... Os barris, eles vão descendo num trilhozinho, assim, que é o melhor jeito de você transportar os barris. E no processo de montagem dessa fábrica... Tem que Eles já começar pensaram. por cima e terminar por baixo, né? Porque Exato. você vai rolando sempre pra baixo. E também teve a história da Old Forest, que tem lá embaixo o rio. E eles dizem que desciam também os barris lá de cima, da onde a gente foi, né? Lá pra baixo do rio. Exato. Você tava com uma garrafa. Você tá com uma garrafa do Old Nearest. Isso. Né? Uncle Nearest. Uncle Nearest. Exatamente. Que é... O Uncle Nearest, ele, na verdade, ele se chamava Nathan Green, né? Nearest Green. E ele foi o cara que ensinou o Jack Daniels, que não se chama Jack, na verdade, ele é Jasper, né? Que ensinou o Jasper Daniels a destilar. E a Jack Daniels, ela reconheceu a importância desse cara agora, né? Tanto que a gente visitou também o túmulo do Mr. Jack, depois visitou do Nearest, né? Que o do Nearest é mais recente, inclusive. É mais recente, porque eles pegaram e colocaram ele lá num lugar mais nobre. De destaque. E ele era um escravo, que era um escravo do Dan Cole, que na verdade era o dono da propriedade onde o Jack Daniels destilava. E aí, quando rolou o amendment que libertou os escravos nos Estados Unidos, ele continuou trabalhando com o pessoal do Jack Daniels, né, com o Jack, e o filho dele também. Tem uma foto que tem o Jack ao lado de um cara. Esse cara é filho do Nathan Green. É, a família Green ali, que esteve muito próxima ao Jack, e que o Jack botou do lado dele. Inclusive, quando o Jack morre, a família Green fica um tempo, né, com a destilaria, depois... Eles continuam destilando, e é o que eu falei lá no começo, cara. Até hoje a família tá junto dentro da Brown-Forman. Total. E aí, dentro dessa pesquisa histórica que uma mulher fez, né, se eu não me engano, essa história, então, dos Nearest, dos Green, desculpa, vem aí mais à tona, e eles também passam... Aí ela compra a destilaria, ou ela cria uma destilaria, não é alguma coisa assim? A história é essa. Ela se chamava Fawn, eu não me lembro o sobrenome dela, mas é Fawn. Ela era uma empreendedora, e ela começou a fazer uma pesquisa sobre esse cara. E aí ela descobriu um monte de coisa. Descobriu que ele que ensinou, ele descobriu os 2 filhos, né? O cara é pouco importante. O cara tava do lado do Jack Daniels numa foto, numa época em que isso era impensável. E isso foi ignorado, entre aspas. Isso foi deixado de lado por muito tempo. Né, exato. Aí o que ela fez? Aí ela conseguiu investimento e criou uma destilaria lá pertinho, né? Que é a Nearest Green, para honrar a memória desse cara. E a destilaria é muito legal, porque ela tem mais de 50% de trabalhadores negros e todo o comando da destilaria são mulheres. Então, cara, tem um puto storytelling também. Total, até porque mantendo esse simbolismo que ele tem, que a família tem, dessa quebra, né? E realmente quando você tá ali no tour, você vê essa história, você fala, putz, torna tudo muito mais fodão. Não tem como negar. Não tem como negar. Exato. Fawn Weaver é o nome dela. Fawn Weaver. Fawn Weaver, isso.
deixa eu te perguntar uma coisa. Um whisky que todos deveriam ter. Nossa, esse também é complicado, cara. De tudo, escocês e americano. Vamos dar um de cada. Vamos dar um de Vamos cada? dar um de cada. Pode ser, Se eu tá ali- bom. assim eu facilito pra você. Tá. Cara, não, eu acho que assim, primeiro, americano, não tem o que falar, tem que ser Jack. Que goste ou não goste, ele é a representação do que É muito mais do que uma garrafa de whisky, né? Ele é muito mais do que uma garrafa de uísque. Ele é a história americana. Ele é Fato. os Estados Unidos, cara, Fato. destilado. E Os Estados Unidos tem moto, tem tudo no Ih, meio, tem as concordo. choppers, tem toda todas essa as história. décadas e todos os movimentos culturais e todo... A É. Jack esteve junto, assim, se você parar pra observar. Cara, ela é a bandeira dos Estados Unidos, então é sim. isso. Não, tem que ser Jack. Se você não quer o Number 7, você pode pegar um outro, tudo bem, beleza, mas Perfeito, acho mas que o tem Number que ser... 7 é o... o que todos carro-chefe. deveriam ter ali, É. vai. Cara, eu acho que Jack. Escocês, ou eu iria para um lado aí, pro lado de um Chivas, se eu fosse escolher um blend, Perfeito. ou eu iria para o lado de um single malt, por exemplo, um Glenlivet, que é um single malt de entrada, é um single malt acessível. Uma garrafa triangular, não é? Não, esse é o Glenfiddich. Esse também tá, pode perfeito. ser. Esse Aham, também tá. pode ser. Eles são muito próximos, assim, de perfil de sabor, inclusive região e tal. Mas que também é a história do que é a Escócia, cara. Se você pensa, você fala, cara, mas tem isso no mundo todo? Mas é uma destilaria pequenininha, cara. No meio do nada, numa cidadezinha que não produz Que muita loucura, coisa e tal. cara. Mas os caras têm mais de 200 anos de E um de faturamento, tradição. todas essas têm um faturamento enorme. Enorme, né? enorme. E fazem parte de grupos econômicos muito maiores, né? Sim, verdade, Então, tem razão. então Tem razão. isso ajuda também, né? A Glenfiddich, que faz parte da Grants, a Nenhuma Glenlivet da marca tá Pernod. aí sozinha hoje em dia, dominando prateleiras de mercado, sendo independente ou sozinha. É difícil, cara, é difícil. Tem destilarias independentes hoje, existem, mas elas estão muito mais voltadas para o público entusiasta. Vou te vender no Instagram aqui umas poucas peças, coisa mais Exato. bonita, né? Exato. E eu acho que, e japonês eu iria no Yamazaki. Yamazaki foi o whisky que... Nem é o Hibiki, hein? O Hibiki é o do Century Time lá. Mas eu acho que é Yamazaki. Yamazaki foi o whisky que colocou os japoneses no radar, ganhou prêmio de melhor whisky do mundo várias vezes. É mesmo? Derrotando toda essa derrotou turma. escocês Oh, uau. no game deles. É um whisky incrível, não é um whisky barato. Eu ia te perguntar, não é um whisky barato. Não, ele deve custar seus 700 E reais. um whisky japonês acessível para os brasileiros, assim, você acha que existe? Cara, ou... os whiskies japoneses, eles são caros por princípio, eles são caros no Japão, inclusive. Mas se você for um pouquinho mais baixo, você consegue encontrar o próprio Hibiki, né, que é o do Century Time, aí eles mostram também como que eles blendam, né, como é o processo de blending dos japoneses, que é muito preciso, tem muito menos a ver com força, tem muito mais a ver com equilíbrio e delicadeza Perfeito, e sofisticação, né? Demais. Acho que ele e o Detita, que tem aqui, esse é relativamente barato, custa seus 200 e alguma coisa, que é a base de tudo. Ele é um blended grain não, é um single grain bem legal. E aí, abrasileirando aqui, duas perguntas. Primeira, um whisky brasileiro, a gente até teve essa conversa lá, Sim. assim, um whisky brasileiro que um entusiasta aí como eu, vou querer ter uma garrafa de um whisky brasileiro na minha coleçãozinha ali, pra dizer que eu tenho. Pra que caminho a gente pode ir, assim? Cara, tem duas destilarias no Brasil que são acho que são as únicas que realmente fazem um trabalho de excelência. A Union, no sul do Brasil, que é uma destilaria grande, e eles aprenderam com os escoceses. Então eles fazem um whisky parecido com o escocês. Demais. O extra turfado deles é genial, cara. Extra trufado. Turfado, Tá. porque turfa que é pré-carvão, eles usam na secagem da cevada. E ele fica defumado e medicinal. Cara, é medicinal mesmo. Se eu tivesse um aqui, eu ia colocar no seu nariz e ia falar assim, cara, tem cheiro de esparadrapo, não tem? Você ia falar, cara, tem cheiro de esparadrapo defumado. Esse é muito legal deles, toda a linha turfada da Union é muito legal. E existe uma destilaria menorzinha que também faz um trabalho excelente em Minas Gerais, que se chama Lamas. A Lamas, ela é uma craft distillery mesmo brasileira. Então, eles querem criar um whisky com identidade brasileira. Então, envelhecem em madeiras nativas.
Usam técnica de defumação como se fosse pit smoke, não usa turfa. E a gente lançou um rótulo legal. com eles há um tempo atrás, uns meses atrás, que é o Dog's Bollocks. Pô, já gostei. Que é defumado e envelhecido em barril de moscatel brasileiro, porque o Brasil produz um dos melhores moscatéis do mundo, então a gente pegou um barril de moscatel, temperou e colocou ele lá Até dentro. porque se cada país trouxe para dentro do seu processo características nacionais, se o Brasil quer fazer um uísque, ele tudo Tem bem, que né? ser, Ele pode seguir a exato. cadeia mundial para vender, não sei o quê. Mas poxa, por que não investir e fazer algo com a temperatura brasileira, Exato, assim, né? não, Mais cara, tropical, quem sabe? Eu acho o trabalho deles muito legal, acho um trabalho muito corajoso também, né? Sim, Porque verdade. mesmo o brasileiro não está Não preparado existe um para mercado, tomar, verdade. para tomar um whisky que não tem gosto de whisky, às vezes. Total. Mas todo americano, todo gringo, todo inglês que vem pra cá é apaixonado. Tem um cara que era embaixador mundial da Johnnie Walker, veio no Caledônia, a gente estava sendo host do World Class, que é uma das maiores competições do mundo. Legal. E eu cheguei pra ele e dei pra ele uma garrafa de um whisky da Lamas, que é envelhecido em barril de Putumuju. E ele apaixonou no uísque, cara. Apaixonou pelo uísque a ponto de falar assim, cara, eu preciso ter essa garrafa. Eu falei assim, mas tá bom, eu te dou a garrafa. Aí ele, não dá, porque eu tô com mala de mão, eu tô voltando amanhã. Aí eu falei, relaxa, eu vou pra Escócia daqui a pouco, porque vai ter o Keepers of the Quake, que é um prêmio que eu participei. Então eu te levo uma garrafa. Aí ele ficou felizão, cara. Trocou por um super whisky incrível depois. Aproveitando esse ensejo aqui pra gente encerrar. Você, um colecionador de whisky, um cara que viaja muito e que não deixa as oportunidades passarem. Se você passa por um lugar ali bem exclusivo, com garrafas locais... Você viu quanto que eu comprei, Eu né? vi. E aí o que eu quero te perguntar é como um Indiana Jones das garrafas de whisky viaja e organiza dentro da sua mala essas garrafas e quais são as surpresas agradáveis que você já passou com isso, assim, né? Cara, algumas, viu? Inclusive agora chegando. Inclusive agora chegando. Eu nunca tinha quebrado uma garrafa na mala. Foi a primeira vez que eu quebrei uma garrafa. Esse casaco que eu tô usando hoje era o que tava embebedado. Ele tava embebedado porque ele que tava em volta da garrafa que quebrou. Mentira, você quase perde o uísque e o casaco. Ele ficou defumado e abaunilhado. Tá até mais bonito, assim. tá? Eu acho que ele tá mais com bonito. Um tom, tá com um tom mais interessante. Ele. Qual foi o erro ali, você sabe? Cara, eu devo ter colocado ele muito no cantinho e Pode a galera também das malas não colaboram. Não colabora. Por isso o meio talvez seja a área mais safe. Normalmente aí, eu né? faço assim, normalmente eu faço uma caminha em volta e coloco as garrafas no meio, Boa. mas ele tava meio no canto, bateu, quebrou. Isso é uma coisa. E outra coisa é o seguinte, distribua suas garrafas nas malas. Porque se extravia uma mala, você vai ficar... Isso aconteceu comigo já. A mala chegou pra mim depois de 2 dias na minha casa, mas ela não chegou comigo, porque era uma conexão muito curta e a mala não entrou no avião. Cara, atenção, você que é colecionador de bebida, imagina, de colecionador de qualquer coisa. Justo. Você vai perder 5 itens da sua coleção, ou só de imaginar o cara da Receita Federal abrindo assim... Esse aqui vai ser consumido na minha festa. Exato. Fato. Não, então não, né? Então, distribua. E assim, você não tem uma mala de garrafas? Então, isso é uma outra coisa. Tem muita gente que tem. Eu sou um pouco refratário a essa ideia, porque eu acho que toda vez que você tem a mala de garrafa, ela vai chamar atenção. Aham. Justo, tem razão. Então, o ideal é mesmo... Deixar ela ali... E cara, tem uns Undercover. plásticos, que são uns plásticos que parece que são... Tem umas linguiças assim que você enche de ar, que são ótimos para você transportar a garrafa. Esse foi um outro erro meu. Eu levei pouco disso. Boa. Então, as que estavam dentro das linguiças não quebraram. Perfeito. Mas essa... Pode até boia de criança, boia de bracinha, essas perfeito. coisas. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Né? Você falou, me veio a boia Adorei de criança. a ideia, vou fazer. Dicas, vocês que viajam aí, É trazendo isso, garrafas, ó. invistam. Levem boias de crianças. Por que você leva tanta boia de criança? Não, eu gosto de boiar. Eu gosto de boiar. Eu quero flutuar sem problema. Não, eu eu vejo a coloco criançada 3 na piscina, eu fico desesperado. Eu levo boia pra ajudar eles, É, vai que pra acontece ajudar. alguma coisa. Mas o que você vai fazer com tanta boia? Eu vou colocar 3 na perna, 3 no braço. Vou ficar assim, Vou salvar crianças no mundo. Exato. Ó, então pra quem quiser, Caledônia Bar. Isso, então, Caledônia como é que a Bar. gente acha no Instagram aí? @Caledônia Bar. Perfeito. Inclusive a gente ganhou agora o prêmio do UOL, melhor bar de São Paulo.
Pô, gente, Porra, venham. vocês vão colocar quadrinho lá do Plaquinha, prêmio? É, claro. Plaquinha, tem que colocar plaquinha, né? Tem que logo. colocar plaquinha. Você sempre dá aquele respect a mais pro estabelecimento quando você olha e você vê lá, veja São Paulo 2021. Vou colocar o quadrinho, Coloca um quadrinho. Acho que então, tem que ter que nem pizzaria. @Caledonia Bar no Instagram e Isso. também o seu trabalho que é muito legal pra quem gosta de bebida, pra quem é curioso, pra quem quer aprender. Isso. @o Cão O Engarrafado. Cão Engarrafado e tem o blog, o cãoengarrafado.com.br. É isso. Acompanhem lá, tem muita história, tem muita informação. Maurício Porto aqui conosco. Obrigado, Maurício. Fê, valeu de novo. Valeu foi demais, um prazerzão falar com você. Foi um prazer, dessa Valeu. vez mais curto do que a nossa viagem de ônibus. Opa, 20 mais. vezes. 20 vezes mais. Mas valeu. Pessoal, semana que vem estamos de volta aqui. Obrigado a todos que acompanham e acompanharam, tá bom? Um abraço. Falou, Tchau. gente. Valeu. Valeu.